Olá, eu sou o professor Paulo Diniz e esse é mais um vídeo do canal Fundamental Gestão Pública. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos dar início a uma série temática sobre os planos setoriais, sobretudo municipais, mas não exclusivamente. O que eu estou querendo tratar com isso? Primeiro, de uma informação que é relativamente simples, mas normalmente a gente não se dá conta disso, ok? O que acontece? Quem trabalha ou já trabalhou com recursos federais ou participando de algum programa federal, principalmente do governo federal, sabe que uma das exigências para receber recursos ou para participar de programas do governo federal é a elaboração de um plano a respeito da área da qual se trata o programa. É a exigência, que já deve ter cerca de uns 15, 20 anos, que ela está cada vez mais comum, né? Exigência que é comumente chamada de CPF, Conselho, Plano e Fundo, ou seja, né, exigência de que o município ou o estado tenha um conselho específico voltado para essa área de política pública, um instrumento de planejamento voltado para essa área de política pública e um fundo específico dedicado a essa área, né? Então, CPF. Nós vamos falar aqui, tanto o conselho quanto o fundo, eles demandam, né, atos de criação, né, seja decreto ou portaria do município, abertura de uma conta exclusiva, enfim, eles são relativamente simples para ser estruturados. Agora, o plano não, o plano demanda esforço, né, demanda tempo, demanda um trabalho técnico, às vezes relativamente complicado, e ele costuma ser um impedimento para muitos, aí eu digo muitos mesmos, né, centenas ou milhares de municípios participarem de programas federais e terem acesso a recursos e benefícios desses programas. Portanto, a ideia dessa série de vídeos que nós estamos começando hoje é passar uma forma de se elaborar esses planos que seja simples, rápida, eficiente e com qualidade. Isso existe, isso pode ser feito sem custo nenhum, tá? E sem sobrecarregar os funcionários, os servidores, tá? Foi desenvolvida por nós do canal já há mais de 10 anos, já foi testada e aprovada em várias situações. Eu vou explicando isso aqui ao longo do tempo e é muito interessante compartilhar essa metodologia com vocês, que também é bem simples, nós não estamos querendo inventar a roda não, ok? Então, vamos começar, nós partimos do pressuposto, da observação, na verdade, de que todos esses planos que são exigidos por áreas diferentes, eles têm uma estrutura comum, seja na forma de fazer, seja na forma de pensar esses planos e na forma de apresentar resultados. Então, nós fizemos um levantamento que são cerca de 30, um pouco menos de 30 planos que são exigidos para se participar de diversos programas do governo federal. Desde os planos mais tradicionais de saúde, assistência social, esses carregam um formato um pouco mais complexo, mas passando principalmente por planos de mobilidade urbana, de assistência ao idoso, de combate à discriminação, de turismo, cultura, habitação, enfim, são aí praticamente 30 áreas que exigem planos que, por mais que pareçam muito diferentes no conteúdo, eles são praticamente idênticos no formato. Então, é esse formato que nós vamos aprender a lidar com ele aqui agora. Posteriormente, nós podemos sim fazer vídeos exclusivos dedicados a uma ou outra área temática, a um ou outro tipo de plano específico, mas por enquanto nós vamos trabalhar em 3 ou 4 vídeos a estrutura comum que serve a todos eles. Assim a gente consegue atender um grande número de áreas temáticas e a gente permite com que os gestores, né, consigam dar o passo mais difícil, na verdade. Inclusive, é grande o mercado hoje para empresas de consultoria entrar elaborando esses planos, que na verdade são relativamente simples, né? Não necessita de um apoio externo. Vocês vão ver como que isso funciona. Bom, primeiro vamos ver
como que é o formato desses planos, tá? Na maioria das vezes, eles são colocados em 3 etapas, eles têm 3 capítulos. Em alguns casos, colocam-se 4 capítulos, mas geralmente o 4 capítulo é uma separação do terceiro, é uma subdivisão do terceiro. Então, em termos de conteúdo, é sempre o mesmo que se pede, tá? É, Vamos começar pensando então no que se costuma pedir como o primeiro capítulo dessa estrutura comum dos planos. Normalmente pede-se para a equipe do município, aí um detalhe, essa exigência é feita para os municípios e também para os estados, mas geralmente os estados têm uma estrutura burocrática maior, então conseguem elaborar esses planos com mais facilidade e muitas vezes sem necessidade de contratar pessoal externo. No caso dos municípios, é que esses planos costumam ser um impedimento. Então, é, o primeiro ponto, o primeiro capítulo, vamos dizer assim, desses planos, costuma ser uma etapa de preparação, né? O município ele é instado a colocar no papel a forma como ele se organizou para fazer esse trabalho de planejamento. Tá? Isso muitas vezes é chamado de nota metodológica, um capítulo metodológico, ou um capítulo preparatório, enfim. Nós vamos entrar em detalhes não só sobre como fazer esse capítulo, mas principalmente sobre como realmente organizar esse trabalho. Então, esse primeiro capítulo, gente, geralmente é um preenchimento, é a forma de você colocar no papel a organização que eu vou compartilhar com vocês, a forma de organizar o trabalho. Então, vai ter nesse primeiro capítulo a equipe responsável pelo plano, a divisão de tarefas, o cronograma, a estrutura de custos que se pretende, o enfoque participativo, como que esses planos pretendem envolver a sociedade e compartilhar os resultados com a sociedade, e esse é um ponto muito importante, tá bom? Porque assim como se exige há cerca de 15, 20 anos o plano como uma exigência para participar de programas federais, também é muito comum, né, que esses planos sejam realizados de forma com a participação, de forma coletiva, com a participação da sociedade. Agora, uma grande dificuldade é que, na maioria das vezes, não existe um roteiro, não existe uma obrigação legal sobre como deve ser feita essa metodologia participativa, de que forma o plano, os trabalhos do plano devem ser divulgados e a sociedade deve ser envolvida. Normalmente é muito comum que não exista uma orientação do governo federal em geral ou do órgão federal em questão dizendo como isso deve ser feito. Mas muitas vezes, quando o plano está pronto e ele é submetido ao ministério ou órgão em questão, existem questionamentos sobre o quão participativo foi esse plano e o quão aberto ele foi. Então, é bastante complicado isso, e eu vou colocar para vocês uma forma de se cercar de segurança e, ao mesmo tempo, garantir que o plano caminhe de uma forma rápida, de uma forma célere, né? Sem perder dinamismo, né? Então, essa é a estrutura geral do primeiro capítulo, vamos dizer assim. Tá? É uma preparação para os trabalhos do plano e uma forma como o município ou o estado ele se compromete a levar esse trabalho adiante. Ok? Em alguns casos, em algumas áreas específicas, pede-se até para colocar um plano de comunicação, né, uma organização de como vai ser feita a comunicação nesse primeiro capítulo. Em outros casos, nem tanto, tá bom? Mas nós vamos trabalhar isso como um todo. O segundo item, o segundo capítulo desses planos, que também costuma ser bem assustador, vamos dizer assim, apesar de que não precisa ser tão assustador assim, né? É o diagnóstico, ok? As pessoas confundem muitas vezes o diagnóstico com pesquisa, ou seja, muitas vezes a equipe do município acredita que tem que ir de porta em porta levantando informações ou com a prancheta conversando com as pessoas na rua. Em alguns casos, sim, mas muitas vezes isso não é necessário, ok? A gente tem uma série de bancos de dados públicos disponíveis para todo mundo
ter acesso e consultar esses dados e utilizar no planejamento do município também, ok? Eu vou passar ponto a ponto para vocês também no vídeo que eu vou falar de diagnóstico. E o ponto principal, pessoal, que sai um pouquinho do foco da preocupação de todo mundo, né? Todo mundo se concentra, se preocupa com o levantamento de dados, mas não se preocupa com a interpretação desses dados. Esse é o ponto crucial do planejamento e eu vou orientar vocês no vídeo específico sobre como interpretar os dados e como transformar esses dados em diretrizes para a política setorial. Isso também é exigido de todas as áreas que trabalham, que pedem planos setoriais. E, por fim, o terceiro capítulo é um plano de ação, né? Ou seja, dos problemas que foram levantados no diagnóstico, foram descobertos no diagnóstico, como eles vão ser resolvidos ou como a prefeitura ou o Estado pretende resolver esses problemas. Aí, quando eu falo para vocês que em alguns casos, em algumas áreas específicas, né, esse terceiro capítulo costuma ser desdobrado em um quarto capítulo, é porque em alguns casos, em algumas políticas, pede-se um terceiro capítulo para falar só de recursos, quais os recursos que o município pretende empregar ou pretende contar com eles para poder equacionar os problemas do diagnóstico, e em um quarto capítulo, uma organização de etapas, né, de como colocar esses recursos em prática ou de prioridades, enfim. Na maioria das vezes, essa questão de recursos e de ações, elas são colocadas em um capítulo só. Só em poucas situações que eles são divididos em dois capítulos, mas vocês percebem que a ideia é uma só, né? Como resolver esses problemas e com que recursos. Geralmente, né, trabalha-se com prazo de 4 anos, que aí é o prazo, muitas vezes coincidindo com a PPA, outras vezes não, mas geralmente trabalha-se com esse prazo de 4 anos. Então, gente, essa estrutura, que é uma estrutura simples, ela vai funcionar para praticamente todos os setores, né, de política pública do governo federal que exigem um planejamento específico, tá bom? Vocês podem perceber, gente, e aí o desafio que eu coloco para vocês já nesse primeiro grupo, que como são 3 itens bem diferentes entre si, eles vão trabalhar com áreas diferentes da prefeitura, os gestores, né, de especializações diferentes, portanto, eles vão precisar do envolvimento de setores bem diferentes da prefeitura. Ou seja, quando eu falo para vocês que não precisa necessariamente sobrecarregar um setor, vocês já podem entender isso. Geralmente quem vai trabalhar com o diagnóstico não vai estar tão envolvido assim na preparação e na coordenação do trabalho e não vai estar tão envolvido assim com a execução de políticas e o levantamento de recursos. Então, vocês podem perceber que a nossa estratégia é distribuir trabalho para muitas pessoas, mas ficando sempre com uma carga de trabalho menor para todos esses setores que forem envolvidos. Então, gente, essa é a ideia geral. Seguindo os passos que eu vou colocar nos outros vídeos em sequência, vocês vão ver como realizar cada um desses capítulos dos planos, né, de uma forma rápida, simples e barata e sem muita preocupação. A mensagem que eu deixo aqui é que sim, é possível fazer isso sem grande esforço, sem nada muito radical, tá? E principalmente sem precisar contratar empresa externa ou consultor, que geralmente custa muito caro. Ok, gente? Vamos, nos próximos vídeos, entrar em detalhes processuais de cada um desses capítulos e vocês vão ver como é tranquilo, ok? Siga no próximo vídeo. Tchau, tchau.